paz do Senhor Jesus a todos os nossos amados videologados, amados irmãos lá da 1390, juntinho, programa Missões Heróis da Fé, programa que é órgão de divulgação da Associação Missionária Evangelística Heróis da Fé. E também temos o nosso prezado pastor Paulo Roberto Santos em retiro, ele que é o diretor de programas, diretor de comunicação, e aqui conosco o pastor Claudemir Cardoso. Paz do Senhor, pastor Claudemir. Paz do Senhor, irmã Ivoneide, a paz do Senhor Jesus também a todos os nossos queridos irmãos e amigos que estão aí videologados e na escuta desta programação. Deus abençoe a todos. Vá compartilhando, vá divulgando esta programação. Quem não ouviu pode ouvir a primeira parte que nós estamos desde o meio-dia, conversando com o pastor Claudemir, experiências profundas, maravilhosas. E agora nós queremos, então, entrar na parte missionária, né, pastor Claudemir? O senhor que estará indo para Portugal no dia 6, ou seja, terça-feira, às 19h05. 19h05, a família, então, Cardoso embarcando para Portugal para somar lá as fileiras. Qual é a cidade, qual o estado que o senhor está indo lá? Estamos indo, irmã Ivoneide, para o norte de Portugal, para a cidade de Lousada. Fica mais ou menos 30 quilômetros do Porto. Ah, sim, que é bem conhecida também. Bem conhecida. É uma cidade muito turística. Aliás, Portugal toda ela tem muita representatividade, assim. Então, fica... Espanha fica para outro... A Espanha fica, na verdade, irmã Ivoneide, como o país de Portugal é muito pequeno, né? Uhum. Espanha é um território lindeiro ali a Portugal. Uhum. E da onde vamos fica bem próximo da divisa com a Espanha, o norte de Portugal. Sim. Que benção. Nós estamos crendo que daqui a pouquinho Heróis da Fé estará entrando, então, na Espanha. Eu creio e sinto algo bom de Deus quando falo, Aleluia. lembro disso quando oramos. Pastor, como que foi o seu chamado para a obra missionária? Porque o senhor deu o seu testemunho, né? Então, e como foi o seu chamado e como Deus está conduzindo as coisas até aqui? Irmã Ivoneide, nós estudamos agora há pouco tempo a revista acerca da graça de Deus, né? Graça salvadora de Deus. E em uma das lições houve ali um tópico falando sobre o impulso da graça. E eu sempre disse e digo aos irmãos que nós temos que valorizar esses impulsos, irmã. Sim. Porque esses impulsos nada mais é do que uma ação do Espírito de Deus ao nosso espírito. E eu tive essa experiência antes de estudarmos esta revista em Colombo, na grande Curitiba, quando depois eu passei uma vida sem ter nenhum tipo de sentimento pelo exterior, irmã Ivoneide. Até eu tenho um primo que mora já da minha idade, nos Estados Unidos, em Orlando, e por muitas vezes me convidou. E eu nunca tive nenhum tipo de inclinação. Mas, em Colombo, irmã Ivoneide, me veio um sentimento de orar por Portugal, né? Um sentimento que veio, enfim, me assaltou, vamos se dizer assim. E eu, para entender se é um sentimento de Deus ou não, precisava orar. Isso, irmã Ivoneide. Então, comecei a orar e conversei com a minha família. E de Colombo, fiquei orando a Deus por Portugal, e lá em Colombo Deus me deu então, depois de alguns meses orando, um sonho com o pastor João César. Né? Falei para minha esposa, liguei a ele, contei a ele este sonho, e daí na gestão, resumindo aqui, na gestão do pastor Valdemir Almeida, em Palhoça, ele nos trouxe para Palhoça para estarmos ali ajudando, investindo na obra de Deus. Ficamos ali por algum período, um ano e pouquinho. E ali continuei orando, irmã Ivoneide, Deus me deu um outro sonho com o pastor João César ali. Então eu passei a entender que Portugal, a minha família e Portugal, Deus tinha um projeto aí conosco em relação a Portugal. Né? E aí viemos para a ilha, irmã Ivoneide. E na ilha de Florianópolis, a capital de Santa Catarina, ali nós continuamos orando, certo? E nesse interim Deus fez então uma obra no coração da minha esposa e dos nossos filhos, que até então não estavam debaixo da mesma revelação, porque a revelação de Deus, irmã Ivoneide, ela é pessoal, ela é particular para aquela pessoa. Só entende uma revelação quem a recebeu de Deus. E irmã Ivoneide, no dia 19 de fevereiro de 2022, através de uma experiência muito linda, né? O pastor Humberto, então, de manhã, uns
7 um pouquinho da manhã, o pastor Humberto nos liga, né, nos contando então que estava em Portugal. Posso relatar, Sim. se nós tivermos tempo para isso. Sim. O pastor Humberto então nos ligou, nos contando um pouco da experiência que estava tendo em Portugal. E o interessante, irmã Ivoneide, é que na sexta para o sábado, isso foi num sábado, dia 19 de fevereiro de 2022, eu perdi o sono de madrugada, peguei meu celular e vou narrar aqui, né? E comecei a pesquisar sobre Portugal. Né? Comecei a pesquisar sobre a minha profissão, comecei a pesquisar sobre casas, valores de carro. Sim. E eu tinha uma reunião no sábado, às 9 horas da manhã, em Palhoça, junto com os pastores da região. Né? E isto era umas 4 horas da manhã, minha esposa né, meio que se acordou e disse, até me comentou comigo: olha, Claudemir, tu tem uma reunião agora cedo, né? Essa hora tu ainda está acordado. E eu fiquei brabo com aquilo, irmão Ivoneide, porque nós estamos lutando, né, para nos abster dessas questões que nos roubam tempo, né, independente qual seja ela. E eu fiquei brabo comigo mesmo e disse, né, o sangue de Jesus tem poder, né? 4 horas da manhã, eu tendo compromisso de manhã, apegado com o celular, pesquisando, irmã Ivoneide, coisas lá de Portugal. Sim. Eu me recordo que a minha esposa se acordou, eu ainda mostrei para ela assim, meio alegre, né? Olha só o preço dos carros, o valor dos carros em Portugal. Ela disse, descansa um pouquinho, amanhã tu vai estar debilitado. Amanhã tu pensa em Portugal, em carro, em casa, em trabalho, né? E fui dormir. E na manhã, irmã Ivoneide, eu fui acordado com o telefonema do pastor Humberto, né? Que primeiro aquela tranquilidade peculiar do pastor Humberto me relatou onde ele estava, né? O porquê que estava lá. Ele estava em Portugal, né? Ele estava em Portugal naquela feita, irmã. E o interessante, eu parei de pesquisar ali, quando fiquei brabo comigo mesmo, né? Pensando ser algo humano. Parei em Lousada. Em Lousada. Em Lousada. Nunca tinha ouvido falar de Lousada, irmão. Nunca. Parei em Lousada. E de manhã o pastor Humberto narrando que estava ali, né? Que estava tal. Eu disse, irmão, eu estou aqui numa cidade por nome de Lousada. A irmã Ivoneide, quando ele me falou que estava em Lousada, eu confesso que as minhas pernas tremeram, né? Já ouviu falar, meu companheiro? Se o pastor Humberto, na verdade, eu nunca tinha ouvido falar. Mas eu tive uma experiência de madrugada, se o senhor me oportunizar, eu quero lhe passar. Daí contei a ele a experiência, depois nos alegramos juntos, enfim. Então, assim surgiu, irmã Ivoneide, a gente crê que essa direção de Deus em relação à nossa família relacionada a Portugal. Que coisa tremenda, né? Então, agora, depois de alguns meses, alguns embates, né? Porque a gente já vê dessa forma. Foram embates no mundo espiritual por questões de visto. Porque é um dos vistos mais fáceis de ser tirado para Portugal. Muito, irmã Ivoneide. E ali já houve um entrave, né? Quantos meses de batalha? Irmã Ivoneide deu quase 1 ano, né? Quase 1 ano, né? Não foi pouco tempo. Nós mexemos com a questão da documentação ali, finalzinho de abril. Sim. Né? Então foram alguns meses, né? Até o mês passado, né? E então, até que Deus liberou tudo e aí o senhor recebe o seu visto, né? Para ir com sua família, então, morar em Portugal, na cidade de Lousada. E o senhor já se preparou para os desafios que vai ter lá? Irmã Ivoneide, teoricamente, irmã, teoricamente a gente se prepara, né, irmã Ivoneide? Mas nós, por testemunho de dezenas de irmãos que lá já estão, né? E a gente sabe que o mundo espiritual de Portugal é um mundo espiritual bastante conturbado. É verdade. Né? A gente entende perfeitamente, irmã Ivoneide, que fazendo um paradoxo, né? No Brasil nós temos uma guerra muito terrível no mundo espiritual. Isso que o Brasil, irmã Ivoneide, querendo ou não, é um Brasil majoritariamente cristão, né? Sim. E aqui o evangelho aqui é bem difundido, né? Seja por igrejas que têm compromisso com a palavra ou não, né? Mas imagine um país, irmã, onde predominantemente o catolicismo predomina, né? E demônios incrustados, né, irmã Ivoneide? Exatamente, porque cada
região tem os seus principado, dominadores, principado, principados, potestades, né? É. Então, um país, irmã, onde predominantemente existe uma religião que... Enfim, o catolicismo predomina, né, irmã Ivoneide? É verdade, tanto é que em Santiago do Cacém, que é uma região lá em Portugal... Ao sul de Portugal, isso, né? Exatamente. Não havia nenhuma igreja, ou melhor, só uma igreja católica, evangélica nenhuma. A única que tem lá é a Ministério Restauração. E o interessante é que Santiago do Cacém tem 1000 anos a cidade. 1000 anos, é milenar. Né? É milenar. Então, em 1000 anos, nunca havia entrado uma igreja evangélica naquela região, e a única que entrou e permanece é o Ministério Restauração. E a gente pensa numa questão espiritual, irmã Ivoneide, quantas milhares de almas em 1000 anos desceram para o inferno? Meu Deus, não dá nem para dimensionar. E agora que coisa interessante, né, pastor? Porque na época, então, há mais ou menos 20 anos atrás, quem sabe um pouco menos, Deus começa a lhe dar essas experiências no mundo espiritual. E claro, o senhor estava buscando esse conhecimento, ter essa experiência. Mas isso vai ser, lá no campo missionário, vai ser de uma importância extraordinária, né? Porque o senhor vai chegar lá, o primeiro passo é conquistar o mundo espiritual. Né? Perfeitamente, irmã Ivoneide, perfeitamente. O primeiro passo é conquistar o mundo espiritual, né, irmã Ivoneide? Sem a conquista do mundo espiritual não existe nenhum tipo de reflexo, nem resultado no mundo físico, né? O bom, por isso, mais uma vez, irmã Ivoneide, nós incentivamos os irmãos aqui, queremos que o Espírito de Deus acenda este sentimento no coração dos irmãos de buscar, né, esta experiência no mundo espiritual. Exatamente. Né? Que o Espírito de Deus sensibilize o coração dos irmãos, dando aos irmãos este sentimento, este fervor em buscar esta experiência. Eu sempre digo, irmã Ivoneide, que a experiência... as nossas experiências, elas não resolvem o problema no mundo espiritual. As nossas experiências servem somente para que nós mesmos não sofremos tanto. Exato. Né? A nossa experiência não resolve, a nossa experiência não ganha guerra no mundo espiritual, a nossa experiência não repreende demônios, a nossa experiência, elas não nos trazem nenhum resultado no mundo espiritual. Só nos ajuda a não sofrermos tanto. Né? E através da nossa experiência, né, a nossa experiência nos leva, né, irmã Ivoneide, a conquistarmos o mundo espiritual, entendendo que o mundo espiritual ele é real, né, e que precisa ser conquistado. É verdade. E o missionário Sandro, que está em Elvas, ali 7 quilômetros então da Espanha, ele está discipulando 2 portuguesas que nunca tinham entrado dentro de uma igreja evangélica. Então, ele diz que se torna até um tanto difícil. Por quê? Porque justamente tem que ensinar, é como uma criança que entra na escola do beabá, né? Hoje, as pessoas, Jesus Cristo, mas vamos ver quem é realmente Jesus Cristo. Qual o poder da palavra que está sendo ministrada, o efeito que tem na vida de uma pessoa que entrega a vida para Jesus. E isso é um caminho mais longo, não acontece assim, né? Ao contrário daquilo que nós estávamos falando, as bênçãos de Deus, o povo quer as bênçãos de Deus. Não, nós temos que apresentar Jesus Cristo como Ele é e aquilo que é as responsabilidades dos discípulos. Irmã Ivoneide, uma coisa, irmã Ivoneide, é o analfabetismo bíblico, né? A gente vê que em Portugal existe este analfabetismo bíblico, dado a ausência da igreja naquele país. E uma outra questão, irmã, é a deformação espiritual. Então nós vemos no Brasil hoje a maioria dos autodenominados cristãos vivendo uma vida deformada espiritualmente, né? Uma vida de adulteração da palavra, né? Então é muito mais fácil, irmã Ivoneide, a gente ensinar, né, um analfabeto, né, acerca das coisas de Deus, do que nós tentarmos corrigir uma pessoa completamente deformada. Sim. Né? Então existe, irmã, esta dificuldade no país de Portugal em relação a ter que ensinar o beabá, né, irmã Ivoneide? Mas penso eu, pelas dificuldades que lá existem, pelo mundo espiritual que é muito resistente, ser mais fácil do que no Brasil, irmã, de certa forma, né?
E, enfim, dependendo das experiências, ter que distorcer da mente de alguém, né, um Cristo histórico, um Jesus histórico, que as pessoas hoje, infelizmente, estão se prostrando e adorando, né? Exatamente. Isso é o outro lado, porque nós temos, em contrapartida, pastor, nós temos aqui pessoas que estão contribuindo com o projeto, pessoas que apoiam os projetos missionários, e eles têm uma visão, na sua grande maioria, mas como que nós vamos estar ajudando um projeto que, aos olhos humanos, é um país de primeiro mundo, onde tem uma moeda forte. Eu acredito que hoje está 5 e alguma coisa por 1. Então, R$5,50, mais ou menos, de reais para €1. Então, uma coisa que, se a gente olhar humanamente, não tem cabimento. Agora, se nós olharmos pelo lado espiritual, nós podemos ver que cada centavo que é investido na obra de Deus está revertendo em almas. O crescimento hoje que Portugal está tendo, na sua grande maioria, são brasileiros que estão indo para trabalhar, estão alcançando, estão sendo referências para os portugueses. Verdade. E eles estão ali, então, porque os aluguéis são caros. É um investimento muito alto. É um investimento muito alto. Muito alto, né? Sim. E essa questão, irmã Ivoneide, dessas pessoas, desses questionamentos, né? Como é que podem estarmos investindo nos Estados Unidos, na Europa, que são países ricos? Sim. Irmã, a expressão depende do meu entendimento acerca das questões, né, irmã Ivoneide? Sim. Se eu for pensar com uma mente humana, né, daí isso vai me causar uma resistência. Não, eu vou estar investindo na obra missionária para os Estados Unidos, Sim. né? Nós temos que entender que o país é rico. A igreja, ela é deficitária e necessitada da contribuição dos membros que fazem parte deste corpo. Sim. Né? A Europa é um país rico, mas a igreja, o Ministério Restauração que lá está, é uma parte do corpo que lá está deficitária e necessitada dos demais que aqui estão, irmã, para que segurem a corda e invistam na obra missionária, né? Que sustentem, né? Sustentem, perfeitamente. Exatamente. E em oração também, acima de tudo, em oração, porque a oração ela vai transpor o tempo, vai transpor a distância, dificuldades, as dificuldades, né? Necessidades. Exatamente. Então, estar junto com o missionário, tenho certeza que o senhor vai ficar muito feliz quando o senhor estiver lá, longe do seu país, porque vai bater a saudade, e o senhor lembrar que tem uma igreja, que tem uma família Heróis da Fé que está orando por vocês. Aleluia! E já deixo aqui, irmã Ivoneide, já. Obviamente que eu tenho um contato hoje no Brasil, que não será o mesmo lá, mas a partir do momento que nós tivermos um contato lá, e eu me recordo, irmã Ivoneide, que existe, pelo menos da raiz, uma recomendação do Ministério Restauração e do Heróis da Fé, porque estou desde o primeiro dia no Ministério Restauração por misericórdia, sou fruto, né, numa linguagem assim mais chula, sou cria do Ministério Restauração. Sim, raiz. Né, um obreiro formado pelo Ministério Restauração. Recordo-me que sempre existiu uma recomendação de todos os membros que procurem o contato dos missionários. Sim. Né? E que enviem mensagens. Hoje a facilidade, antigamente era por carta, por pombo correio, né? Nunca chegava, se perdia. Se o navio afundasse, a tua carta não chegava. E hoje, através do WhatsApp, né? Por vídeos, por mensagens. Então, eu recomendo aos irmãos aqui à igreja que assim o faça, né? Mande mensagem, né? Procure informações. Eu tenho certeza que isso vai ser um bálsamo, né? Como tem sido para os irmãos que lá estão cumprindo o ID e fazendo a obra de Deus. É verdade. Muitos missionários assim têm nos relatado isso, que é muito importante, principalmente a igreja, aqueles que estão apoiando os projetos, pegar o número do missionário, enviar uma mensagem, felicitar. Como é bom, né? Bom, né, irmã Ivoneide? Não aqueles mensagenzinhas de bom dia, boa tarde, boa noite. O cafezinho, a xicrinha. Não. Uma mensagem que venha do coração de Deus, um versículo bíblico, algo que a pessoa buscou em Deus. Isso aí faz toda uma diferença. Toda uma diferença, irmã Ivoneide. Quando vos reunir, 1 Coríntios 14, 26, né? Tenha tudo aquilo que a palavra de Deus recomenda e o fim, ela diz, que seja para edificação. Todas as nossas mensagens para alguém, seja para edificar aquele alguém, né, irmã Ivoneide? Seja para edificar, exatamente. Uma revelação de Deus. É verdade. Então, fica aí o nosso
pedido e também o nosso alerta, porque às vezes eles acham que não é importante, mas é bem importante. Nós queremos fazer um anúncio rapidinho aqui, já vamos voltar, pastor. Domingo nós temos um culto em inglês e queremos convidar você para se fazer presente. Olha que linda que ficou a arte. Domingo, 10h30, na Avenida Farrapos, 312. E também pelo YouTube. Você pode participar. IPAD, Ministério Restauração Oficial. E é um horário maravilhoso, 10h30. Isso é tão importante também, pastor, esses cultos em idiomas, porque pessoas que têm chamada para outros países ou enfim, querem comunicar com os missionários que vêm, saber um outro idioma, o inglês, o espanhol, o francês, e estamos tendo esta oportunidade na nossa igreja, então, de vir cultuar a Deus num outro idioma, estar aprendendo, se familiarizando com a língua. Domingo, 10h30, culto em inglês. Participem. Pastor, nós temos 3 minutos. Agradecemos a todos os irmãos que estiveram conosco. São muitos irmãos. Glória a Deus por isso. Mas queremos deixar esses 3 minutos para o senhor. Pois bem, irmã Ivoneide, quero aqui agradecer a irmã Ivoneide pelo convite, também os demais irmãos, né, a todos os nossos queridos irmãos que estão sintonizados através da 1390, a M 1390, e também videologados a irmãos dos mais diversos lugares. Que Deus abençoe a todos os irmãos e queremos deixar aqui aos irmãos uma recomendação, irmãos, que eu me faço todos os dias, que nós venhamos cuidar da nossa saúde espiritual e buscarmos viver uma vida de sensibilidade espiritual para entendermos qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Sem esta sensibilidade, né, eu jamais terei condições, irmã Ivone, de entender qual é o verdadeiro, o glorioso, o poderoso projeto de Deus com a minha e com as nossas vidas. Através da sensibilidade, Deus tem, através do seu Espírito Santo, né, que reside, que habita em nós, tem condições de nos revelar qual seja e qual é, né, a sua boa, perfeita e agradável vontade. Deus abençoe a todos. Obrigado, irmã Ivoneide. Nós temos ainda 2 minutos, pastor, e eu quero aqui tecer um comentário. Então, o senhor falou sensibilidade e eu atrelei ao que o senhor falou anteriormente. O senhor, numa madrugada, acorda sem conseguir dormir, ali começa a pesquisar sobre Portugal e o senhor para justamente lá em Lousada. Tem todo um cenário, o pastor Humberto liga no dia seguinte. Então, olha a forma como Deus começou a falar a respeito da sua chamada para Portugal. Aleluia. Então, muitas pessoas, muitos que são chamados, talvez Deus esteja falando de forma sutil ao coração, criando oportunidades, criando situações, Aleluia. e você não está entendendo o que Deus tem para a sua vida. Seja sensível. Por mais que não entenda, irmã Ivoneide, valorize o impulso da graça de Deus. Por mais que não esteja entendendo, busque a Deus, ore, apresente a Deus este sentimento, né? Porque Deus há de se revelar. Eu recebi este impulso em Colombo, valorizei buscando a Deus, e depois de 5 anos, irmã Ivoneide, está se cumprindo hoje, por misericórdia de Deus, aquele impulso que o Espírito de Deus nos atingiu, né? E nós, por misericórdia de Deus, valorizamos. Então, valoriza o impulso de Deus. E o tempo é outro fator também. Porque assim, a gente recebe ali aquilo, tem um entendimento e já quer que as coisas aconteçam rapidamente. Perfeitamente, né? Perfeitamente. Mas existe um tempo determinado. Perfeitamente, perfeitamente. É o Salmo 40, né, irmão? Exatamente. Esperei com paciência no Senhor. Glória a Deus. Chegamos então ao final de mais uma programação. Que Deus abençoe a todos. O irmão Daniel Brito, olha que benção. Vejo ele a primeira vez aqui. E também o Getúlio Almeida, que Deus abençoe. Pastor Francisco, Natiele, muitos irmãos, Julieta. São tantos irmãos que estiveram conosco que não dá tempo de nominar. Então, quem quiser despedir-se do pastor Claudemiro, dia 6. Vai estar lá, nós vamos chegar no aeroporto mais ou menos 15 horas. 16. Eu acredito que sim, irmã Ivoneide. A 15h30 lá no aeroporto já, porque a família compõe de 5 pessoas, 5 aí pessoas. é toda uma demanda. Então,
Vamos aguardar você lá para despedir-se e, quem sabe, conversar, tirar uma foto com o pastor Claudemir e a sua família. Vai ser bênção de Deus. Fiquem todos na paz do Senhor. Abençoado final de semana. Muito obrigado, pastor Claudemir. Deus abençoe. Deus abençoe a todos, irmão.